Antes de mais nada, essa é uma história de rivalidade entre Jojo e Jill. Uma inimizade que nasceu quando Dario Brando, junto com sua esposa, salvou o ricaço George Joestar e seu filho da morte, sendo ele eternamente grato pelo que fez. Uma gratidão que cobrou momentos antes de sua morte, mandando seu filho Jill para a mansão Joestar, sendo adotado e acolhido como um deles, mas não era e nem queria ser, e sem pegar a fortuna de Joestar apenas e somente. E aqui é possível enxergar dois momentos da história em que a primeira parte nos focamos mais em Jill, que odeia Jojo simplesmente por ter nascido em uma família rica e ele não. E pelos primeiros episódios e interações entre os dois, vimos essa intenção maligna de Jill que tirava vantagem sempre que podia de Jojo. Com o primeiro confronto de verdade entre eles sendo por causa de Irina, uma garota que até então era o interesse romântico de Jojo. E exatamente por isso que Jill a quer pra ele, beijando não apenas Irina, mas também jogando seu cachorro vivo na caldeira, se fazendo de vítima sempre que George aparecia. Com uma máscara de pedra tomando destaque, a mesma máscara que sua mãe estava carregando no dia de sua morte. Bom, anos se passaram e aparentemente as coisas parecem estar bem, mas não tão. Jill e Jojo apenas aprenderam a se suportar, e Jojo claramente não é o mesmo de antes. Agora estudando a máscara de pedra que estava imposta com a sua mãe para entender seu funcionamento e mais sobre ela. Até que se depara com uma carta, revelando que Jill está tentando matar o seu pai da mesma forma que Dario Brando morreu, sendo sintomas extremamente parecidos. Jojo vai para a cidade em busca do antídoto e a expectativa é que ele não volte, sendo um lugar extremamente perigoso. Mas caso não aconteça, Jill tem o plano e fará parecer que foi um acidente de sua pesquisa. Contudo, de forma nenhuma esperava que a máscara tivesse algum tipo de poder que tornasse aquele que a usasse uma espécie de vampiro, lhe dando um poder como nenhum outro, usando isso como um trunfo contra Jojo, porque ele tá de volta. Com todo o plano maligno de Jill vindo à tona, com George se jogando na frente de Jojo para proteger seu único e verdadeiro filho, mas sendo tarde demais. Enquanto Jill veja a máscara e ativa com o sangue do milionário, momentos antes de ser alvejado pela polícia, que já era de esperar que não deu certo. E não tendo mais nada para perder, Jojo tá disposto a se sacrificar e levar a Jill com ele, de uma forma que sua regeneração não será rápida o suficiente para salvá-la, destruindo toda a mansão Joestar, com Jojo conseguindo se salvar e reencontrando sua paixão adolescente. Temos todo o processo de recuperação de Jojo, então Zeppeli aparece, revelando que Jill ainda está vivo e a máscara que o transformou ainda intacta, e que esse tempo todo tem reunido um exército de vampiros e que devem derrotá-los. E para isso existe essa técnica de respiração chamada Hamon, algo que Zeppeli aprendeu em seus anos no Tibete passando para Jojo, sendo capaz de ferir e derrotar as criaturas à noite de Jill, tendo então seu primeiro encontro e confronto, com Jojo colocando em prática o que aprendeu. E com todos seguindo suas jornadas, acaba esbarrando em um garoto chamado Poco, que está hipnotizado por Jill e acaba os levando até uma armadilha, sendo todos atacados por uma horda de zumbis, encontrando mais uma vez com o Lorde Vampiro. Sendo essa a primeira vez que Zeppeli o encontra, mas ainda não é o confronto final entre eles. Até porque agora precisa enfrentar dois cavaleiros da história, que foram capturados e traídos. E Belfort foi o primeiro cavaleiro a cair, tendo uma repentina mudança de coração momentos antes de sua morte, dizendo que demorou 300 anos para encontrar um amigo confiando a sua espada a Jojo. Restando apenas Tarkus, com o primeiro instinto sendo fugir do cavaleiro, os levando até uma sala que antigamente era usada para os cavaleiros treinarem para matar. Zeppeli e Speedwagon estão presos do lado de fora, Jojo não consegue respirar e portanto usar o remo, já que ele é um poder gerado da respiração, com Poco precisando encontrar a coragem necessária para se colocar em risco. E aqui ficamos sabendo dessa profecia que o mestre de Zeppeli lá do Tibete disse que iria acontecer, a sua morte, no salvar Jojo sem a menor preocupação do que iria acontecer com ele. Sendo prensado pelas correntes, cortado em dois, mas antes de morrer passou todo o seu poder do Hamon para Jojo, ficando ele mais forte do que nunca derrotando Tarkus, mas perdendo mais uma figura paterna para Jill. Todos eles retornam para a vila de Poco, onde enfrentam mais uma das criaturas de Jill, que significa que já chegaram ali, sendo a irmã de Poco levada pelos seus homens e agora refém de Jill. Antigos colegas de Zeppeli do Tibete e seu mestre se juntam a Jojo na batalha contra o exército de Jill, ansiando pela destruição da máscara de pedra. Jojo salva a irmã de Poco, enfrentando esse monstro Medusa que acaba provando do seu próprio veneno, chegando por fim o grande momento, com um dos colegas de Zeppeli tentando a sorte, que devo dizer que não teve nenhuma. Essa batalha não era dele e sim de Jojo, e esse confronto em si é composto de duas partes. A primeira acontece exatamente no castelo de Jill, acabando mais cedo do que esperava, com Jill arrancando a sua cabeça do corpo antes que o poder do Hamon de Jojo atingisse a única parte que aparentemente ele pode reconectar em um outro corpo, sendo esse de preferência o corpo de Jojo. Em um momento que tudo parecia perfeito, com o mal derrotado e Jojo e Irina por fim casados, decidindo cruzarem o oceano em busca de uma nova vida. E aqui retomamos a relação entre eles que foi iniciada lá atrás quando ainda eram jovens, e nada sabiam sobre o Hamon e a máscara de pedra. Jill nunca mostrou dar valor a Jojo e sempre o jogou fraco até agora, se sacrificando e garantindo que Jill iria junto com ele na direção da morte eterna, salvando Irina e o recém-nascido que salvaram nessa última tentativa de Jill conseguir de fato tudo o que sempre quis.
derrubar Jojo e ter tudo o que ele tem. O que de certa forma acontece, só não imaginava que iria cair junto com ele. E realmente, caso esse seja o seu primeiro contato com a história, eu também fiquei um pouco confuso, mas é exatamente isso. JoJo's Bizarre Adventure é tão bizarro que no seu próprio contexto faz sentido. Mas se continua achando uma loucura, então nem te conto sobre essa segunda parte. Essa é só minha opinião e a gente se vê por aí.